minha gente, vocês já estão por aí, não é? Velhinha acesa aqui, a prova da aprovação, não é? Quero saber quem é que está aí comigo, me contem. Um beijo para Goiânia. Quem mais está aqui? Ah, já vou aparecer. Brasília, Maceió, Salvador. É porque eu quero recebê-los aqui no Periscope com essa frase, né? A prova da aprovação, né? Então, por isso é que eu não apareci ainda. Olha a velhinha aqui, olha a velhinha, olha a cocadinha. É, minha gente, essa prova vai ser um espetáculo. Essa... Viu? Cadê você? Ah, já estou aqui. E aí, cadê todo mundo? Me conte. Olha só, Recife tá aqui. Cadê? Vão dizendo aí para eu poder ver. Fortaleza, Aracaju. Um abraço para Maceió. Paraná tá aqui. Juiz de Fora, Minas, Goiânia, Teresina. Cadê? Me contem aí. Quem é que tá mais aqui comigo? Campina Grande. Quer casar comigo? Eu já sou casada, criatura. Feira de Santana, Ilhéus, São Paulo, Acre, Maranhão, Montes Claros, olha que beleza. Caetité, Angola, gostei do visual, porque aqui no Rio tá um pouquinho friozinho, eu botei um lenço. Goiânia, Salvador, cadê mais? Curitiba, Piratini, Natal. Me contem aí, cadê a galera do SERS, né? Meus alunos da segunda fase do SERS, estão todos aí? E cadê a turma da graduação da FGV, hein? Meus alunos da graduação também, cadê? Ah, oba, né? Eu pedi a Gabi para avisar vocês, viu? Ah, ela deve ter avisado sim, que ela me disse que ia passar a informação na hora. Eita, turma boa, alunos da graduação aqui. Oba! E os alunos do SES também estão aí? E os alunos desse Brasil todo, né, também estão aqui presentes? Oba! Maravilha! Natal tá aqui. Cadê? Segunda fase. Eita, tanta gente. A gente vai estourar esse Periscope hoje, não é? Que beleza, viu? Olha, nós vamos combinar o seguinte, para não atrapalhar a transmissão e para que vocês possam prestar atenção nessas minhas poucas dicas, não é? Porque já foram tantas dicas, vocês fizeram um curso completo, estão preparadíssimos. Essa semana nós gravamos uma revisão que ainda está disponível no YouTube, né? O link está nas minhas redes sociais, vocês podem procurar. Tiveram dicas no Instagram da segunda fase, não é? Segunda fase Flávia Bahia. Tiveram dicas lá no nosso grupo do Facebook, grupo de alunos da professora Flávia Bahia. Então nós vamos encerrar aí esse encontro com esse bate-papo de hoje, tá? Mas foi uma semana repleta de dicas para vocês. Pessoal, outra coisa importante, eu ainda vou postar hoje à noite um checklist, né? Uma listinha para vocês não esquecerem as coisas importantes para a prova de amanhã, tá? Então, aqueles que ainda não seguem o Instagram, o que tem o maior número de alunos, né? O Flávia _ Bahia. Eu vou postar no Flávia _ Bahia e vou postar também no Instagram da segunda fase. No Facebook também, vão acompanhando aí. E mais tarde também tem uma mensagem que eu preparei para vocês. Então vamos ficar juntinhos aí até a prova de amanhã. Pessoal, agora o combinado é o seguinte. Eu falo, tá? E no final eu ouço as dúvidas, eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos combinar dessa forma? Olha só. Então, ninguém fala mais agora, só eu falo. Não chore não, viu? Que a prova vai ser uma beleza, né? Só for para chorar de alegria, tá? A gente aqui só chora de alegria. Essa prova da OAB, ela não mede conhecimento de ninguém, ela não vai determinar se o seu destino vai ser, não é? Muito promissor, não vai. Quem vai fazer sua vida é você. Então, amanhã é só mais uma etapa dessa grande caminhada, tá? Já foram muitas etapas, amanhã é mais uma delas, então vamos deixar os ombros mais tranquilos, não é? Acordar felizes, porque amanhã vai ser uma prova maravilhosa. E anotem, por favor, já, antes de iniciarmos a nossa revisão, que amanhã às 19 horas nós temos um encontro marcado com a mesa redonda, isso mesmo. Eu vou para o Estúdio SES aqui do Rio e nós vamos
tratar da sugestão do gabarito da prova da aprovação. Eu vou postar amanhã o link da mesa redonda, não vai ser difícil me encontrar e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, né? Vamos juntos até o fim. Pessoal, vamos lá. Algumas observações sobre a nossa prova de amanhã. Muitos alunos, nessa reta final, têm me perguntado muito: Flávia, eu ainda não sei como utilizar a reclamação constitucional. Prestem bastante atenção. Essa dúvida ela surge por uma questão muito simples. O Supremo Tribunal Federal ainda não pacificou qual é o entendimento do tribunal sobre a natureza jurídica da reclamação. Há posicionamentos no sentido de que a reclamação seria uma manifestação do direito de petição. Há entendimentos no sentido de que a reclamação seria um instrumento correcional. Mas o que se sabe de verdade é que a reclamação é um instrumento em defesa da jurisdição constitucional. A reclamação não é recurso. Se a peça de amanhã pedir que você faça um recurso, qual é o recurso adequado para impugnar aquela decisão apontada pela banca, vocês não podem fazer reclamação, porque apesar de o STF não ter determinado até o momento qual é a verdadeira natureza jurídica da reclamação, sabe-se que a reclamação não é recurso. Então, se a banca pedir uma peça para impugnar uma decisão visando reformá-la ou invalidá-la, nós estamos fora da reclamação, porque esses dois objetivos são os objetivos do recurso e não da reclamação. Flávia, mas qual é o indício de que estamos diante de uma reclamação? Bem, existem 3 hipóteses de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal. A primeira, para garantir a autoridade da decisão do Supremo. Nessa hipótese da reclamação, a banca precisará trazer expressamente no caso qual foi a decisão violada. Você não tem como adivinhar. Então, nessa hipótese de cabimento da reclamação, a banca precisará trazer um trechozinho informando que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal anterior àquela decisão do juiz e o juiz a descumpriu, o tribunal a descumpriu. Então, nessa hipótese, a decisão precisará vir clara no problema apontado. A segunda hipótese de cabimento da reclamação é para garantir as competências do Supremo. E aí essa é uma hipótese que não precisa ter expressamente qual foi a competência descumprida, porque vocês sabem que todas as competências do STF se esgotam na Constituição. O Supremo tem competências originárias e recursais, todas elas extraídas do texto constitucional, tá certo? Então, é só dar uma olhadinha, vocês terão entre 2h30, 3 horas para fazer a peça, precisam fazer a peça com paciência, tá certo? Com paciência, por favor, nada de pressa, se entreguem, se joguem, coloquem o coração, a emoção de vocês nessa prova de amanhã, né? Não se deem por vencidos, leiam com atenção, se estiverem nervosos, parem um pouquinho, respire fundo, né? Lembrem que é apenas uma passagem, é mais uma etapa da vida, não vai determinar a vida de ninguém, é mais uma etapa da vida, diminuam esse peso nos ombros. A terceira hipótese de cabimento da reclamação é para garantir o cumprimento das súmulas vinculantes. Eu pedi a vocês durante o curso que fizessem a leitura das 53 súmulas vinculantes que podem cair na prova de vocês. É lógico que dentre elas nós temos as súmulas vinculantes mais importantes, não é, do direito constitucional. As súmulas 2, 3, 5, 10 a 14, a súmula vinculante 18, a súmula vinculante 25, né? São alguns enunciados importantes. A 38, a 45, a 46, a súmula vinculante 49, são alguns dos enunciados da súmula vinculante do Supremo importantes, mas vocês podem ainda fazer uma leitura delas. A banca, para cobrar uma reclamação, ela precisa dizer que é um instrumento processual constitucional ou uma peça, né, para garantir a autoridade da decisão do Supremo, para preservar sua competência, para preservar o cumprimento da súmula vinculante. E a banca precisará afastar o recurso porque, reflitam, na reclamação não há prazo para a sua apresentação e no recurso sim. O advogado, na vida real, ele faz as duas coisas, ele interpõe, um recurso e ajuiza a reclamação.
Mas na prova da OAB vocês só têm uma peça para fazer. E aí reflitam se não fizerem o recurso e a reclamação depois não tiver o provimento dado, o recurso será intempestivo. E os objetivos do recurso e da reclamação são distintos. Então, se a banca trouxer uma hipótese clara de recurso, você não vai nem pensar em uma reclamação, tá certo? Outra coisa, a reclamação não é petição inicial para defesa de direito fundamental algum. Tanto que a reclamação ela recai sobre uma decisão, seja ela judicial ou administrativa, em que tenha ocorrido uma dessas três hipóteses de cabimento que eu acabei de mencionar. Então, se a banca trouxer uma situação em que não há petição inicial nenhuma, em que não há processo, não há procedimento administrativo, você não pode fazer uma reclamação no lugar de uma petição inicial. Porque a reclamação tem como objeto uma decisão, seja ela uma decisão administrativa, seja ela uma decisão judicial, no qual o seu cliente faz parte do processo, que o seu cliente participa, não se reclama do nada. A reclamação não é um instrumento para provocar pela primeira vez a atuação jurisdicional do Estado. Então não esqueçam disso. Outro ponto importante aqui. Eu abri mais cedo a prova da primeira fase, e de vez em quando a gente encontra uma correlação entre as questões da primeira etapa e as questões da segunda fase. E separei para vocês aqui algumas dicas. Olha só, caiu na primeira etapa, uma questão até um pouco polêmica, envolvendo súmula vinculante e reclamação constitucional. Vocês não esqueçam que a súmula vinculante, ela não atinge a função legiferante do Estado. Então é perfeitamente possível que o legislador crie uma lei contrariando a súmula vinculante, que o chefe do executivo edite uma medida provisória contrariando a súmula vinculante, e não cabe reclamação em face da atividade legislativa do Estado. Não esqueçam dessa informação, tá certo? Outro ponto importante, súmula vinculante não pode ser objeto de nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. A súmula vinculante não pode ser objeto da ADI, ela não pode ser objeto da ADPF, ela não tem natureza de ato normativo, então ela não pode ser questionada por nenhuma dessas ações do controle concentrado. Se houver necessidade, um dos legitimados ativos, que estão lá no artigo 3º da Lei 11.417, de 2006, pode simplesmente apresentar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de criação, revisão ou de cancelamento de súmula vinculante. É um pedido administrativo, tá certo? Muito bem, gente. Outro ponto importante. Caiu uma questão sobre direitos políticos e nós estamos em ano eleitoral. Então é um tema sempre importante. Atenção com aquele artigo 14, parágrafo 7º, que versa sobre o Instituto da Inelegibilidade Reflexa. Atenção, se caiu uma questão discursiva sobre o tema, foco. Quem é o prefeito? Quem é o governador? Quem é o presidente? Porque a inelegibilidade reflexa vai recair na família desses membros do executivo. Então, atenção, quem é o prefeito? Quem são seus familiares? Quem é o governador? Quem são seus familiares? Quem é o presidente da República? Quem são seus familiares? A família do chefe do executivo não pode concorrer a cargo eletivo no território que está sob o seu comando. E aqui, atenção com a súmula vinculante 18. Ela diz que a dissolução da sociedade o parentesco até o 2º grau, tá? No 14, parágrafo 7º. A súmula vinculante 18, ela é muito importante para vocês. Por quê? Porque ela versa sobre súmula vinculante, que é um tema sempre de destaque para a prova, e porque ela trata sobre o Instituto da Inelegibilidade Reflexa. Ela diz que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Então, atenção, esse é um ponto importante para a nossa prova. Não esqueçam que o 14, parágrafo 6º, ele trata do Instituto da Desincompatibilização, e a desincompatibilização ela é exigida para os titulares de cargos do Executivo. Então, prefeito, governador e presidente, caso queiram concorrer a outro cargo eletivo, devem se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito eleitoral. Agora, atenção, porque membros do Legislativo não precisam se desincompatibilizar, tá certo?
Muito bem, também separei uma questão sobre o Estatuto dos Congressistas. Esse é um tema que a banca gosta de cobrar. E lógico que as responsabilidades que podem ser cobradas agora não são só do Legislativo. O Brasil está vivendo também a sua grande crise do Executivo. Então reveja, né, questões sobre o impeachment, quem julga por crime comum, quem julga por crime de responsabilidade. Sobre o vereador, vocês não esqueçam o artigo 29, inciso 8º da Constituição, prevê apenas a liberdade de manifestação de expressão, a imunidade material do vereador, mas circunscrita ao próprio município. O vereador não tem liberdade de manifestação no Brasil, né, como deputados federais, senadores, deputados estaduais e distritais possuem. Então, o vereador só goza de imunidade material no âmbito, né, do próprio município. Se uma Constituição estadual estabelecer imunidades formais para os vereadores, essa Constituição será inconstitucional. O STF já estabeleceu, né, que os vereadores eles não gozam de imunidade formal, nem quanto à prisão, nem quanto ao processo, podem ser presos como pessoas comuns e não há possibilidade de suspensão do seu processo. Então, muita atenção, porque se a banca trouxer uma questão envolvendo a Constituição do Estado, que ampliou, né, as imunidades, implementando imunidades formais para os vereadores, essa Constituição estadual ela será inconstitucional. Outro ponto, ainda que a Constituição do Estado estabeleça prerrogativa de foro funcional para julgamento dos vereadores, ainda que isso ocorra, vereadores por crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri, tá certo? A interpretação jurisprudencial é essa: vereador por crime doloso contra a vida, ainda que haja previsão de prerrogativa de foro funcional para julgamento do vereador na Constituição do Estado perante o Tribunal de Justiça, os vereadores são sempre julgados por crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri e não pelo Tribunal de Justiça. Outro ponto importante para a prova de vocês, caiu na primeira fase o processo legislativo de lei ordinária e lei complementar. Atenção, atenção! O artigo 67 da Constituição, ele diz que projetos de leis ordinárias e complementares poderão ser eventualmente reapresentados na mesma sessão legislativa em que ocorreu a sua rejeição, pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas naquela própria sessão. Esse artigo 67, ele não vale para as emendas constitucionais, tá? Não esqueçam disso. O artigo 60, parágrafo 5º, ele é específico para as emendas e ele afasta a possibilidade de que uma PEC seja rejeitada e reapresentada na mesma sessão legislativa em que ocorreu sua rejeição. Então, anotem, o artigo 67, que segundo o Supremo versa sobre o princípio da irrepetibilidade, o artigo 67 ele não vale para as emendas constitucionais. Se a emenda for rejeitada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa em que ocorreu a sua rejeição. Na mesma legislatura é possível, mas desde que em sessões legislativas distintas. Bem, as súmulas vinculantes 38 e 49 que eu mencionei, elas também têm muito destaque para a prova de vocês. 38 e 49 são súmulas que dizem respeito à ordem econômica e à repartição de competências, que são dois temas que são sempre presentes na primeira fase e eventualmente também presentes na segunda etapa. A súmula vinculante 38 diz que compete ao município regular horário de funcionamento do estabelecimento comercial, e a súmula vinculante 49 diz, né, que o município não pode proibir a instalação de estabelecimentos comerciais de mesmo ramo, né, do mesmo ramo, em uma determinada área. Então, atenção, né, são duas súmulas vinculantes muito importantes para a prova de vocês. Outro ponto que eu separei. A nossa banca, ela tem um viés muito social. Por isso, não sei se vocês perceberam, mas nos simulados, né, da segunda fase, eu trabalhei muito com os direitos sociais, não é? Nós destacamos o direito social à saúde muitas vezes, mas eu queria que vocês, não é, também tivessem em mente
que tudo que diz respeito à educação, à saúde, a banca também tem uma preferência com relação a questões associadas a pessoas com deficiência. Não esqueçam que a Constituição, lá no artigo 37, reserva vagas em concursos para pessoas com deficiência. Não esqueçam que o Estatuto, né, da pessoa com deficiência, que a Convenção Internacional, né, da pessoa com deficiência, também são instrumentos muito importantes, né, são ações afirmativas muito relevantes. A banca, de algum modo, pode trazer esse tema amanhã, seja numa questão, seja, não é, na peça. Eu queria que vocês tivessem muita paciência, né? Os meus alunos aprenderam a fazer rascunho, não é rascunho para escrever a questão, para escrever a peça e passar limpo, que não dá tempo, mas é um rascunho para que vocês possam, né, colocar aquela ansiedade natural, né, jogar aquelas primeiras impressões no caderno, que não será o caderno definitivo. Lutem por cada questão, pela peça. Normalmente a indicação da peça ela é feita mais nos parágrafos finais da narrativa, né? Lógico que vocês precisam ler tudo com atenção. Vão pescando, né, as informações que a banca nos fornece. Não pensem demais, não criem historinhas, pegadinhas, não é? A banca tem sido clara e assim ela vai ser amanhã. Nossa prova vai ser um espetáculo, minha gente, mais uma prova com grande número de aprovados na segunda fase de Direito Constitucional. Tem sido uma disciplina que aprova muito, né? Graças a vocês que se dedicam ao estudo dessa matéria tão importante para as nossas vidas. Mas agora eu quero tirar as dúvidas de vocês, o que eu consegui ler aqui, tá bom? Olha só, dá tempo ainda. Quem não assistiu a revisão do YouTube, dá tempo, assistam. Na revisão do YouTube eu falei sobre regras de competência, sobre as tutelas de urgência. Na parte final falei sobre algumas peças especiais, falei sobre a reclamação, mandado de segurança, falei sobre o ROC, não é? Então deem uma olhadinha lá, porque, não é, foi uma revisão também preparada com muito carinho para vocês. Eu não tenho bola de cristal, não. Eu sei que vocês estão preparados para fazer qualquer prova, qualquer questão, qualquer peça processual. Então eu não tenho bola de cristal, não vou fazer uma aposta, já fiz algumas, né, ao longo dessas últimas revisões, mas cadê as dúvidas pontuais? Me contem. MS, não li, não consegui ler. Lei ordinária pode revogar a lei complementar? Pode. Se a lei complementar ela for formalmente complementar, porque foi aprovada por um quórum diferenciado, mas materialmente ordinária, porque ela não versa sobre matéria de lei complementar, essa lei complementar pode ser revogada ou alterada, sim, não é, por outra lei ordinária, tá certo? O que mais, gente? Cadê vocês aqui? As perguntas não estão subindo. Cadê? No MS coletivo, olha só, no MS coletivo e no MI coletivo, vocês devem sempre abrir um tópico para cuidar da legitimidade ativa, tá certo? MS coletivo, MI coletivo, se cair uma das ações do controle concentrado, principalmente a ADI, né, que é a rainha das ações, abra um tópico para tratar da legitimidade ativa. MI coletivo, MS coletivo e ações do controle concentrado nos exigem essa criação do tópico da legitimidade ativa, né? Identificação dos agravos, bem, né? Olha só, identificação dos agravos, vocês vão precisar concentrar naquela decisão. Se for uma decisão interlocutória de juiz de primeiro grau, seja ele federal, estadual, você está diante ou do agravo de instrumento, ou, né, do agravo retido, que acabou, né, no novo Código de Processo Civil, será uma pena, né, se venha a ser cobrado na nossa prova, porque é um agravo que não tem mais nenhum cabimento. E nós temos os agravos de segundo grau, né, que foram vistos também em sala, o agravo interno e o agravo nos autos, que é o agravo específico para fazer com que o RE e o RESP consigam chegar ao Supremo, né, ou ao STJ. Quando devo usar? Bem, nós marcamos a legislação toda, não é? Artigos 522, 544, 557, falamos sobre isso em sala. O que mais, minha gente? Cadê vocês? Ainda estão aí comigo? Eu quero ver. Oba!
Prof, pode falar sobre o amicus curiae? Bem, o amigo da corte, o amigo da boa decisão, ele pode participar de qualquer das ações do controle concentrado, também do processo de criação, revisão, cancelamento de uma súmula de natureza vinculante, pode participar sobre a escolha, não é, feita pelo Supremo, se há ou não repercussão geral em recurso extraordinário. Então, é um instrumento muito importante de legitimação social das decisões do Supremo. Se aceita a participação do amicus curiae, ele poderá apresentar memoriais, perícias, estatísticas, ele poderá, não é, apresentar pareceres, não é, fazer sustentação oral. Não cabe recurso da decisão, né, que aceita o amicus curiae como né, instrumento de legitimação social, mas há decisões do Supremo entendendo, né, que cabe o agravo interno da decisão que rejeita, né, a sua participação. MS, né, depende, gente, do que a Constituição Estadual assim dispuser, né, não é prevista essa competência da Constituição, na Constituição Federal, não. Fora que, atenção, né, o MS não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, eu disse isso em sala, então muito cuidado, né, o MS não é sucedâneo recursal. A regra é de que, se couber um recurso específico, você não vai fazer um mandado de segurança, né? Acabei de explicar essa questão do MS contra a decisão do TJ. A regra é de que cabe o recurso mesmo, né? A eficácia vertical e horizontal. Eficácia vertical é a aplicação dos direitos fundamentais entre o Estado e o indivíduo, e a eficácia horizontal é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações intersubjetivas, nas relações particulares, não é? O que mais, turma? Cadê vocês? Ah, cadê vocês? Ainda estão aí? Não sei, né? Cadê a legitimidade ativa do MS coletivo do partido? Gente, o partido político, no MS coletivo e no MI coletivo, ele precisa comprovar a pertinência temática, caso, né, ele esteja em juízo defendendo interesses dos seus membros, dos seus associados, e não precisa comprovar a pertinência temática, caso esteja em juízo na defesa de coletividades distintas. Outro ponto importante, no MS não há necessidade de que seja ação impetrada pelo Diretório Nacional, não, tá? Essa é uma exigência que o Supremo faz com relação às ações do controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Bem, o partido político, nas ações diretas, ele é legitimado ativo universal. No MS coletivo e no MI coletivo, né, ele será universal especial, dependendo do caso apresentado. Cadê vocês? Minha turma, eu vou me despedindo aqui. Eu quero que vocês daqui a pouquinho passem lá no Instagram, Flávia_Bahia, no Instagram da segunda fase, Flávia Bahia, porque eu tenho um lembrete lá que eu vou postar agora para vocês. Olha só, o que eu tenho aqui para adoçar a vida, né? Uma cocadinha para adoçar essas últimas horas. Fiquem tranquilos, acordem amanhã, né? Felizes da vida, animados, né? Eu tenho certeza que vai ser uma prova incrível. Nós vamos compartilhar aí muitas alegrias às 19 horas na nossa mesa redonda. Um beijo para cada um de vocês. Obrigada, né? Obrigada aí pela atenção de todos. Tenho certeza que esse Periscópio foi um sucesso aí, né, de audiência. Graças a vocês que me animam, que me incentivam. E amanhã chegou o dia da vitória, o dia da aprovação. Beijo, pessoal. Obrigada aí de coração, né? Pelo carinho de vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Cadê os corações subindo? Cadê os corações? Eba, que beleza. Adoro esses corações lindos aí. E para que vocês não esqueçam, amanhã, olha aí, amanhã a prova é a prova da aprovação. Valeu, pessoal. Obrigada. Um beijo.